Bom, após as nossas apresentações, após a nossa introdução a respeito do assunto que serão abordados ao longo dessa série, mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, a mim por estar aqui ao lado do irmão Mateus, que tem sido muito útil no trabalho das mídias sociais, no trabalho literário, e me sinto honrado pela oportunidade de estar aqui à frente hoje na exposição desse material. Aqui nós temos inúmeros textos, não poderemos lê-los por completo, mas faremos a leitura de alguns textos mais pontuais que casam exatamente com a abordagem que estaremos fazendo. Bom, Mateus, por gentileza. Bom, irmão Ronei, para mim é um privilégio estar aqui realizando esse estudo aprofundado, né? A gente mora a uma distância bem longe um do outro, mas estamos tendo esse privilégio de aprender cada dia mais desses temas, né? Sempre textos novos, né? Vem surgindo e vem confirmando já aquela fé original, né? Então, gostaria de trazer o primeiro tópico, que é justamente a primeira parte do Senhor. Como vimos na abertura, na nossa introdução, Deus pede então as primícias de nossa renda, que seria o dízimo, essa 10ª parte. E diz Ellen White no Conselho sobre Mordomia, página 72, que a primeira parte é do Senhor e deve ser usada como um tesouro que por ele lhe foi confiado. O coração despido de egoísmo despertará quanto ao senso da bondade e do amor de Deus e será levado a vivo reconhecimento de suas justas reivindicações. Então esse primeiro texto já nos mostra, né, como que aquele coração transformado, nascido de novo, o resultado natural será essa devolução da primeira parte ao Senhor. No 4º volume do Testemunho para a Igreja, na página 474, falando da necessidade de fazermos, como o Mateus já citou, a primeira parte é do Senhor, e já o objetivo nós sabemos que é para o avançamento da causa. A irmã White, ela tem nos feito a seguinte admoestação: devemos fazer ao Senhor a primeira doação de todas as nossas receitas. No sistema de beneficência ordenado aos judeus, ou deles se exigia que levassem ao Senhor as primícias de todas as suas dádivas, fosse o aumento de seus rebanhos e manadas, ou no produto de campos, pomares ou vinhedos, ou deveriam eles redimi-las, dando em substituição o equivalente. Quão diversas é a ordem das coisas em nossos dias? Em nossos dias, ela faz uma afirmação: as reivindicações e exigências do Senhor são deixadas para o fim, se é que recebe alguma atenção. No entanto, nosso trabalho necessita 10 vezes mais de recursos agora do que necessitavam os judeus. A grande comissão dada aos apóstolos foi de irem a todo mundo pregar o Evangelho. A maioria dos professos cristãos dispõe de seus recursos com grande relutância. Muitos deles não dão a 20ª parte de sua renda a Deus, e muitos são menos ainda do que isso. Enquanto há uma grande classe que rouba a Deus do pequeno dízimo, outras há que darão somente o dízimo. Se todos os dízimos do nosso povo fluíssem para o tesouro do Senhor como deviam, seriam recebidos bênçãos tais que as dádivas e ofertas para propósitos sagrados seriam multiplicadas 10 vezes, e assim a ligação entre Deus e o homem seria mantida aberta. Os seguidores de Cristo não devem esperar por apelos missionários emocionantes para despertá-los à ação. Se espiritualmente despertos, ouviriam na renda de cada semana, seja muito ou pouco, a voz de Deus e da consciência, com autoridade exigindo os dízimos e as ofertas
devidas ao Senhor. Muito sério esse assunto. Eu reconheço que eu já havia lido Conselho sobre Mordomia, alguns livros nesse sentido. Mas os testemunhos para a igreja, eles têm enfatizado muito esse aspecto. Direto ao ponto. Direto ao ponto, não faz rodeio e mostra aqui que nós não podemos permitir que o egoísmo toque o nosso coração. Nós não podemos esperar que venha apelos e apelos, muitas vezes, de ministros que se emocionam em falar para que a pessoa consiga abrir a mão, para que nós conseguimos abrir a mão, abrir o nosso coração para o avançamento da causa. Comparação também que Ellen White faz, né? Quanto mais hoje é necessário meios do que o antigo Israel. Então, que comparação interessante, né? É muito mais custosas as coisas, né? Mais necessário serão as ofertas voluntárias. Exatamente. Agora, o texto final que foi lido aqui, que me chama muita atenção, é que ela faz uma advertência que tem uma classe que não devolve nem 20%. Olha, já vamos esquecer só o dízimo. A 20ª parte, né? Exatamente. Ela fala aqui de uma ala, muitos deles não dão a 20ª parte de sua renda a Deus. Aí ela vai para outra ala, e muitos dão menos ainda que isso. Enquanto há uma grande classe que rouba a Deus do pequeno dízimo. Esses detalhes aqui não precisa devolver dízimo, não. Isso aqui, Deus quer o salário. Eu fiz um bico lá, não tem necessidade. Eu acredito que nesse sentido também. O cálculo é feito da maneira que dê o menor possível. O mínimo possível, exatamente. Já é um compromisso que eu tenho que dar, o obreiro vai vir aqui, o pastor, o ministro, e aí eu tenho que dar alguma coisa, mas eu vou procurar fazer o mínimo possível. E outra classe ainda, que darão somente o dízimo. E esses são reprovados também. Esses são ditos como sendo roubadores. Então nós vamos aqui, só dar o dízimo não resolve. Só dar dízimo e oferta ou segundo dízimo não resolve. É preciso nós sermos liberais para com ele. É o que o texto está ratificando aqui. É preciso despertar-nos para a ação. Cada semana, aqueles que recebem semanalmente, separem os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, né? Se a pessoa recebe quinzenalmente ele torna-se esse processo. Se mensal, assim sucessivamente. E aqueles que são anuais, que são agricultores, que trabalham na lida do agronegócio, vamos assim dizer, né? Então, esses também conforme as suas colheitas. No mesmo livro, irmão Ronei, na página 477, tem justamente isso que nós comentamos agora, que o texto diz que calculam o dízimo mais escassamente possível, como se considerassem perdido o que restituem a Deus. Então ficam com dó de estar devolvendo o dízimo, o cálculo é o menor possível, né? E diz também aqui nesse texto daqueles que fazem votos a Deus, que mais tarde eles se arrependem. E aí, ou eles protelam o máximo possível o pagamento, da maneira mais difícil possível, acaba porque fez o voto, exato. Não, ou alguns acabam nem pagando. Outro detalhe que pode ocorrer, o tempo de demora pode suscitar o quê? Incerteza, dúvida e até mesmo a sacracidade com relação àquele voto que foi feito, né? Mas aqui o texto diz então também que as reivindicações de Deus têm a primazia. Não fazemos sua vontade quando lhe consagramos aquilo que resta depois de suprir nossas supostas necessidades. Antes de gastarmos uma só parcela de nossos rendimentos, devemos separar e oferecer a Deus a parte que de nós requer. E nesse mesmo texto, Armand fala também que uma parte de nossa renda deve ser consagrada aos pobres e uma grande parte à causa de Deus. Já separado do dízimo, para além do dízimo, exatamente, temos essa responsabilidade. Mas eu queria trazer diante desse texto para o irmão Ronei nos pôr em termos práticos, né? O que seria isso então de separar primeiro o dízimo,
Aqui fala que alguns retiram então supostas necessidades. Aqui diz então que não deveriam fazer assim, ela orienta. Então o que seria que não deve ser aí descontado nesse cálculo, irmão, por exemplo? Então nós tivemos algumas experiências de pessoas que eram profissionais liberais, né? Eu me lembro de uma médica, e ela não é da fé, e ela aceitou, faz parte da nossa família, e ela, depois que havia explicado toda a devolução sistemática, ela perguntou: escuta, mas da roupa? A roupa eu tenho que dizimar também, né? Então algumas dúvidas a gente conseguiu sanar. Então o dízimo daquilo que nós colhemos, nós tiramos a despesa do investimento, toda a despesa do investimento. O que sobra do investimento que nós tiramos é lucro. Desse lucro nós tiramos, então aqui as ofertas, os dízimos, segundo o dízimo, as ofertas. E o demais que se sobra agora, então agora esse nós vamos usar ainda conforme a palavra de Deus. Embora nós tenhamos já devolvido o dízimo, a palavra de Deus diz que nós não podemos usar esse talento, recurso financeiro para o nosso bel prazer. Então, por exemplo, um aluguel deve ser descontado? Então, o aluguel, do que nós vamos descontar do aluguel? Desconta-se então o imposto de renda, que muitas vezes é retido na fonte, desconta-se os 10% lá daqueles que gerenciam o seu caso do imobiliário, aí do que vem para a pessoa, desse ele tira então agora seus dízimos e ofertas, porque é do lucro que Deus está pedindo. Eu dizia no sentido oposto, irmão, né? Em relação à pessoa que tem essa aluguel. Despesa mensal. É uma despesa regular. Exatamente. Da pessoa. Todo mês ela tem o aluguel. Isso, ela paga lá R$1.000 de aluguel, né? E agora ele recebe 3.000 de salário. Ele tem que descontar o 1.000 do aluguel para depois dar o dízimo? Não. O dízimo é do lucro do trabalho das suas mãos. O aluguel é despesa porque ele não tem ainda um imóvel para morar. Então, dos outros restantes, da sobra dos 80%, dos 75%, dos 63%, dos 67%, como alguns fazem aqui, é disso que ele vai suprir as suas necessidades básicas, né? Então, despesas que são colocadas, eu me lembro que nós tivemos muito problema e até uma certa situação embaraçosa quando nós vivemos no período da inflação, né? Nós tivemos na década de 90 uma inflação vultuosa, chegando aí a 80% ao mês de inflação. E eu me recordo naquela ocasião, ainda jovem, né? Eu me recordo que alguns irmãos falaram: mas olha, eu paguei R$10 no saco de batata e eu vendi ele por R$20. Mas eu fui comprar o saco de batata, ele já estava R$80. Quanto que eu dou do dízimo, né? Então a gente sempre orientou, e a palavra de Deus tem orientado, que é da margem de lucro. Então se eu paguei 10 e vendi por 20, eu ganhei 10. Então essa transação eu ganhei 10. A próxima transação que eu pagar 80 ou 100, eu não vou vendê-la por 20. Porque a pessoa será um bom negociante. Se ele pagar 80, ele vai vender por 100, 110, aí cada um na sua margem, tirando despesa nesse sentido. Então, essas são regras que nós precisamos estar atentos, de maneira que nós não venhamos a fazer de forma muito escassa, aquela matemática muito exata, para sobrar alguma coisa a mais. E Deus também não pede que nós nos privemos das nossas necessidades, das primeiras necessidades. Um dos termos que a irmã White mais usa, se não me engano, é a palavra renda. Né? O irmão usou a palavra lucro, né? Está correto, e ela usa a palavra renda, que nada mais é do rendimento, que é justamente este lucro, né? Como o irmão comentou. E o próximo texto, o irmão pode ler para nós do Conselho sobre Mordomia, página 80. Aqui diz assim: as instruções dadas pelo Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo quanto às dádivas apresentam um princípio que também se aplica ao dizimar.
Olha o que o apóstolo Paulo fala no livro de 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Pais e filhos são aqui incluídos. Não se dirige apenas aos ricos, mas também aos pobres. Cada um contribua segundo propôs seu coração, pela sincera consideração do plano prescrito de Deus. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. As dádivas devem ser feitas tomando em consideração a grande bondade de Deus para conosco. E que tempo mais apropriado se poderia escolher para pôr de parte o dízimo e apresentar nossas ofertas a Deus? Ela faz a pergunta aqui. O apóstolo Paulo fala a respeito do primeiro dia da semana. E aqui Ellen White faz a pergunta: em qual dia então mais apropriado? Aí ela responde aqui: no sábado pensamos sobre a sua bondade. Temos-lhes contemplado o trabalho da criação como sendo uma evidência de seu poder na redenção. Nosso coração está pleno de gratidão pelo seu grande amor. E agora, antes que a lida de uma semana comece, devolvemos-lhes o que lhe pertence. E com isso, uma oferta para demonstrar nossa gratidão. Então aí o texto bíblico não fala de dízimo, fala de oferta, né? White fala, mas esse princípio pode se aplicar também à prática do dízimo. Nós sabemos que haverá pessoas que receberão diariamente, outras pessoas semanalmente e mais comumente hoje em dia mensalmente, né? De todo modo, aqui Ellen White fala dessa ligação com Deus que você cria no sábado, né? E antes que comece então os seus trabalhos na nova semana, você vai então já fazer a separação do que dará a Deus. Então é importante aqui a ligação que tem do primeiro dia da semana com o sétimo. Dá até entender aqui que Ellen White está falando que no dia de sábado nós então elevamos o nosso pensamento e ao concluir o sábado, antes que inicie a semana, o dia de trabalho que começará possivelmente na manhã do primeiro dia da semana e não na noite do primeiro dia da semana, então separa os dízimos e as ofertas, né? Então, mas ela ratifica sim aqui que o sábado é um dia onde a nossa mente está mais compenetrada da bondade que Deus tem outorgado para cada um de nós, né? Então eu gostaria de, na próxima página do Conselho sobre Mordomia, na 81, Ellen White declara o seguinte: não lhe devemos consagrar o que resta de nossas rendas, depois que todas nossas necessidades reais ou imaginárias tenham sido satisfeitas. Mas antes de qualquer parte ser gasta, devemos pôr de parte aquilo que Deus especificou como seu. Muitas pessoas atendem a todas as exigências e obrigações inferiores e deixam a Deus apenas as últimas respigas, se as houver. Não havendo, sua causa deve esperar até uma ocasião mais conveniente. Então aqui fala das necessidades reais e as necessidades imaginárias. Por que ela traz aqui as necessidades reais e as imaginárias? As reais são aquelas que nós verdadeiramente já temos. As imaginárias são aquelas que nós imaginamos ter necessidade, podemos passar sem ela, mas justamente para esconder o egoísmo, criamos tais necessidades. Então enganoso é o nosso coração, a palavra de Deus, ela nos traz esse quesito. E nós vencermos o egoísmo, não queira pensar os irmãos que isso aqui é coisa fácil, que não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Enquanto a pessoa estiver dando um dízimo do seu salário, mas quando o dízimo passa a ser um valor vultuoso, eu quero dizer aqui, quando a pessoa vende uma propriedade,
ele começa a questionar até quanto ele pagou, tudo isso daí. Eu quero trazer aqui um ponto, porque muitas vezes a pessoa compra uma propriedade e depois lá de tantos anos ele a vende. Segundo a Receita Federal, uma propriedade com mais de 10 anos não é cobrado tributo, olha só, não é cobrado tributo para a aquisição de outra, né? Então a pessoa muitas vezes pode se subentender, eu paguei 10 naquela propriedade há 10 anos atrás e hoje vale R$1 milhão. Quanto que eu tenho que dizimar? Perante o Estado não há imposto de renda. Mas aqui nós vamos fazer qual pergunta para com Deus, né? Então as bênçãos que ele tem derramado, é preciso sim nós fazermos o cálculo e ver quanto valorizou essa propriedade. Muitas vezes passou um asfalto, muitas vezes houve alguns benefícios que realmente culminaram que ela tivesse uma boa valorização. E nós, da parte divina, nós recebemos tais bênçãos. Então esses cálculos em que nós somos tentados a colocar para aumentar mais ainda a despesa da propriedade para que menos dízimo possa ser dado, os irmãos vão ver que são fictícios. Se nós acrescentarmos mais 10, mais 20 reais e vou devolver o dízimo, é muito pouca diferença para que ficamos então na incerteza. Aqui o importante é nós sermos liberais e termos a consciência de que estamos sim fazendo a vontade de Deus. Então, para concluirmos esse tópico, eu queria chamar a atenção à parte final da nota, que diz então de algumas pessoas que acham então que a causa deve esperar até uma ocasião mais conveniente. Então, irmão Rony, eu penso que esses textos de Ellen White, aplicando já para a igreja, vivendo na modernidade e tudo mais, é necessário também uma regularidade, uma periodicidade da devolução do dízimo, para que também a causa de Deus não seja afetada com isto. De modo que a pessoa devolva cada 6 meses, cada 1 ano, fica numa condição difícil as entradas e saídas desse dízimo, né? De modo que a igreja não terá o mesmo controle sobre entradas e saídas que teria se todos devolvessem mensalmente, então, os seus rendimentos. Então fica para nós essa importante questão também, né? De meditarmos. Então esse tópico nós estamos finalizando aqui e para o próximo tópico já convidamos para estudarmos sobre o sustento do ministério. Ellen White fala disso. Existe outra finalidade, existe outras pessoas que podem receber. Como que fica essa questão? Convidamos então para prosseguirem nesse estudo dos testemunhos inspirados através, então, apresentados por Deus através de Ellen White. Que Deus abençoe a todos e contamos com todos vocês para o próximo vídeo na sequência desse material que ora estamos aqui abordando. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.